Hello, Grandorino! Seja muito bem-vindo, minha querida tripulação, a mais um vídeo da One Piece, onde o tópico e assunto de hoje é falar o que devemos esperar para o pós-ano. Algo muito interessante e relevante se visarmos que Drake tem informações quentes e que estão desconhecidas para nosso conhecimento e que vai ser informado para Luffy e companhia quando eles morrerem e acabar com o Kaido com o suporte de Zoro utilizando esse Ema. Então, até lá, vamos ser honestos, a gente vai ter que esperar um bocado, mas vai ser relevante. Eu tô mais hypado pro pós-ano do que pra luta contra o Kaido que vai rolar. Tô sendo honesto, não vou mentir. Mas vai ser relevante, porque vai que o Oda Sensei também faz uma mortezinha ou alguém com ferimento grave do trio do Supernova. Bom, vamos ser pacientes, vamos esperar. Falando sobre o tópico do vídeo, o que devemos esperar? Sal matou a Vivi? Infelizmente não, mas ele vai ter que arcar com as consequências, porque o Morgan obviamente vai utilizar-se de um título sensacionalista. Ele vai usar da figura do Number 2 do Exército Revolucionário, sendo um dos pilares fundamentais que assassinou a realeza de Alabasta, por mais que ele não seja o causador. E é interessante porque se ele fez isso, obviamente a gente sabe que não foi feito, mas na notícia, o que ele quer agregar com isso? Por conta do Exército Revolucionário está em Mary Joyce? Seria interessante, mas o que realmente aconteceu? A gente não sabe ainda de quem foi a morte. A gente coloca que foi da Vivi ou do pai dela, ou de alguma pessoa muito importante do reino de Alabasta. Então fica mais atrelado a esses dois. Mas colocar a figura do Sabo seria interessante para incitar as notícias, por mais que ele não seja o causador, porque assim o governo mundial aparentemente poderia puni-lo, o tornando um escravo ou fazendo sua execução. É interessante porque esse seria o estopim do que levaria Luffy a Marineford em um novo arco, em uma nova guerra, onde ele está muito mais amadurecido, está na hora de esmurrar o Akainu. Então vai ser interessante, muita coisa para rolar. O Tite vai fazer seu movimento, possivelmente acredito eu que ele deve estar indo atrás da Mera Mera no Mi, então isso dá mais instigação do porquê o Sabo não está morto e sim vivo para capturar o jovem irmão do Luffy. Então seria interessante o movimento que o Tite fez, aparentemente podemos ter como uma possibilidade. Eu acho que outros aspectos é interessante porque ele sofreu alguma punição grave, o Sabo, não é à toa que a Makino está em choque, chorando, a Dada também, então alguma coisa muito severa aconteceu com o Sabo, isso é um fato. Mas o que foi tão severo? Ele se tornou escravo? Ou ele já está com sua execução marcada, ou ele já foi torturado e está praticamente morto. Então são algumas possibilidades, mas o Oda é o cara, ele não vai matar o Sabo ainda, porque não faria tanta relevância. Ele pode usar o Sabo vivo como motim para levar o Luffy a algum lugar envolvendo a marinha. Então eu acho que vai ser interessante, temos que criar expectativa. Para todo caso, a partir disso temos outros pontos que é relevante de abordar, porque a gente viu a cena dos Chichibukais envolvendo Hancock, Mihawk. Então, acredito que vamos continuar essa conversa franca, indo para alguns pontos pilares, que foi possibilitado graças ao episódio número 957, ou pelo mangá no capítulo de número 956, onde continuamos nossa conversa, falando sobre o destino após o fechamento do Riveri, que pode gerar no pós-ano. Acredito que a partir desse momento devemos ir para um tópico bem interessante que envolve quesitos em torno dos Chichibukais. Por conta de que Hancock foi derrotada por completo? Acredito que não. Ela deve ter executado uma fuga, enquanto muitas de suas subordinadas foram pegas pela marinha, e assim ela vai ir até Luffy para pedir seu apoio. É o que eu acredito. Outro lado interessante, Mihawk deve ter desaparecido e derrotou toda a frota da marinha que foi até ele, porque o único que conseguiria lutar de igual para igual seria o nosso querido Shanks ou um almirante, creio eu, ou talvez o nosso Zoro no 100% full power. Tirando isso, muito difícil. Para todo caso, outra parte interessante, eu acho que é em torno do Bug, porque se ele for preso e ir para Imperial Down, a gente vai ver relações com o Bonchan, se ele foi realmente morto ou se o Bonchan tá vivo. Então isso é mais difícil de acontecer. Estou sendo esperançoso demais, mas seria uma ótima maneira de fazer com que o Bonchan fosse introduzido. Apesar que daí não teria muita noção, né? Porque indo para Imperial Down não tem muito o que envolver do Luffy lá, porque creio eu que é muito difícil de ser abordado de volta a essa prisão. O Sabo não vai ficar muito lá. Eu acho que é mais fácil ele ser escravo e já ir para execução do que ficar lá. Ainda mais após as consequências quando foi enviado um outro irmão do Luffy lá e a gente sabe o que ocorreu. Pra todo caso seria interessante porque eles poderiam interligar as piratas Kuja colocando lá. Então ainda fica nesse meio termo, mas é meio difícil de acontecer. Temos que esperar o Oda. Pra todo caso, outra parte interessante que eu acho que é relevante é o Tite. O que ele vai fazer se ele conseguir obter o poder do Moria? Ele poderia convocar um exército de piratas lendários, zumbis, possivelmente?
ou ele já tem uma frota enorme de piratas, e assim ele pode tentar conquistar o poder do Sabo indo até a marinha. Isso já seria o estopim de uma guerra, de um grande exército. E a partir desse momento, o Luffy vai ter que arcar com as consequências já após saber das notícias para tomar medidas para ir salvar seu grande irmão. Então é interessante porque você vê que tem vários quesitos que já vai tornar uma questão muito bem dramática e dark o arco. O Luffy vai estar mais maduro. E o ponto mais relevante é que vai abordar mais do universo do One Piece, por conta de que vai estar muito mais extenso, vai estar mais ampliado por conta dos outros arcos anteriores, que podem ser relacionados ao Luffy, ou qualquer outro personagem que já foi apresentado, introduzido de certa maneira, desenvolvido, que pode culminar estando junto ao lado do Luffy. Então vai ser interessante porque vai ser uma das grandes guerras, vai ser muito relevante a forma como vai ser apresentado isso, e a dinâmica de como o Oda pode possibilitar as informações culminarem no momento que a gente mais está esperando. Então, a partir disso, temos que ser paciente, porque pode ter exército revolucionário no meio, algo bem diferente da Primeira Guerra. Então você percebe que não vai ser só uma guerra entre marinha e pirata, vai ser uma guerra que vai envolver todos os poderes, porque provavelmente o Shanks vai fazer seus movimentos. Só lembrar da mensagem do Oda na Jump Festa, que o Ruivo finalmente vai agir. Então, qual será o motivo que vai levar ao campo de batalha? Então, tem muita coisa que pode acontecer, muita coisa que pode mudar a imagem de personagens queridos, e que vai ser louco, vai ser tenso, vai ser épico, e que logo logo a gente vem aqui conversar, e tendo mais informações a gente vem mais conversar e reafirmar tópicos e assuntos. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de One Piece Mata na